E aí, gente, boa tarde, quase no final, mas a melhor ainda está por vir, que não é a nossa, é do Chico Dantas, nosso amigo, querido. Primeira pergunta, quem conhece a Tose? Muito bem, quem conhece a Tropical? Ué, tem mais gente com essa Tose, agora eu gostei. Então, gente, só para lembrar, a Tropical sou eu, tá? A Tropical é da Tose. Tem uma outra Tropical, que é a Tropical Rio, mas a Tropical mesmo é da Tose. Só para lembrar vocês, caso alguém não saiba, então tem duas Tropicais que vocês ouvem falar por aí. Uma que é da Tose, que é a primeira... A original. A outra é genérica. A outra é genérica, é verdade. Uma é a primeira empresa de difusão de ar no Brasil, que é a Tropical, que foi fundada pelo meu pai, que também é o fundador da Coldex, que foi a primeira empresa que teve uma linha de produção de ar-condicionado no Brasil. Então, acho que a gente faz um pouco de parte da história de todos nós, de todos vocês, da história da climatização, do ar-condicionado, da refrigeração no Brasil. O Santa vai explicar um pouco da história da gente, vai falar um pouco sobre tudo, mas eu só queria que vocês soubessem que ano que vem nós vamos estar fazendo 70 anos de ar-condicionado no Brasil, 70 anos da empresa, que foi fundada pelo meu pai. Nós somos a segunda geração, sou eu e dois irmãos, Marcelo e Márcio. Somos a segunda geração e a terceira já está na fábrica. Já temos engenheiro, financeiro, mais o terceiro chegando. Então, é uma empresa que vocês vão poder contar sempre com a única empresa nacional que tem porte de fazer, de estar no mercado desde o comecinho, entender o mercado brasileiro, como é que é, diferente das outras empresas. Não é diferente, mas ela consegue entender, porque nós temos o mesmo DNA de todos vocês aqui, que nós somos nacionais, a gente sabe que vocês precisam de entrega rápida, que isso não vai mudar no Brasil e a gente continua com isso. E com engenharia para poder fazer. Tá? Então eu vou deixar com o Santa, mas lembrando, Tropical sou eu, tá? Não esqueçam. Só mais uma coisinha. Só mais uma coisinha. Nem todo mundo sabe, a gente montou ano passado um EAD, um estudo à distância, que é só você entrar no... Ó, Santa, já põe ali. Só entrar no site da Tose, e você vai entrar ali no EAD. E ele é super fácil, você vai acompanhando. Nós temos dois já, tá? O primeiro é 1 hora, é o Santa Maria, o professor Santa Maria, que está dando a aula. E a primeira é para quem precisa, tem muita gente que está no Split, VRF, mas que precisa entender o que é uma central de água gelada. Essa central de água gelada, essa primeiro, que fala sobre a central de água gelada, uma CAG, é bem ampla e pega toda a central. Então vocês vão entender o quanto a gente ainda não sabe, quanto vocês ainda precisam aprender. Isso é só para... Ninguém vai sair sabendo tudo de uma central, mas para ter aquela noção de que a gente precisa aprender mais e que o mercado precisa especializar mais, as pessoas precisam aprender para poder fazer algo além do split, da VRF e colocar exatamente aonde precisa. O segundo é de Fancoy, né, Santa? De Fancoy, agora vai sair outro de Chile, de difusão de ar, de atenuação de... Bom, vou ter vários. Tá bom? Tchau, gente. Vou deixar vocês com o Santa. Beijo. Uma coisinha, esse é o meu representante no Rio de Janeiro, Aguinaldo. Para quem não conhece... Aguinaldo, você tá aí? Carlos Alberto. Desculpa, gente, Carlos Alberto. É que eu estava falando com ele ali fora. Ele também já foi representante nosso e eu adoro ele também. Aliás, todo mundo que passa pela Tose, a gente adora e vai ficando junto. Então, Carlos Alberto. Nem sempre ele está com esse boné para diferenciar, mas é essa pessoa aqui. Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam aproveitando aí o evento. Esses eventos são muito bons aí para difundir conhecimento para todo o mercado. Espero que vocês estejam aproveitando. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Santa Maria, eu sou engenheiro de aplicação das indústrias Tose. E eu vou fazer, sou eu que dou o treinamento, os 2 módulos do treinamento EAD, sou eu que ministro. E como a Patrícia falou, é entrar aqui, EAD, vai clicando aqui, vai abrindo as telas, faz o preenchimento, é um treinamento gratuito. No final tem 5 ou 6 perguntas, responder as perguntas, sai um certificado para cada módulo. Então, contando um pouquinho a história das indústrias Tose, ela nasceu em 1954 com o nome de Coldex, foi fundada pelo pai da Patrícia, seu José Daniel Tose, junto com o cunhado dele, Mário Lanteri.
Aqui vocês veem eles segurando serpentinas de geladeira. Para vocês terem uma ideia, a Codex é que fornecia serpentinas para a geladeira Frigidaire, que foi a primeira geladeira fabricada no Brasil, e peças para o aparelho de janela Springer, que foi o primeiro aparelho de janela fabricado no Brasil. A Codex ela foi um divisor de águas no mercado de ar-condicionado, porque se você pegasse ali a década de 60, não existiam equipamentos de tamanho padronizados. Tinha meia dúzia de empresas de ar-condicionado no Brasil e que montavam os equipamentos dentro da obra. Então, não existiam equipamentos prontos para contar quando a gente falava de instalações comerciais. A Codex foi a primeira empresa a fabricar selfies de tamanhos padronizados, 5, 7,5, 10 e 15 TRs. E com isso ela dividiu o mercado naquilo que a gente conhece hoje, com projetista, instalador e fabricante. Antes era tudo uma grande empresa para fazer tudo, e daí tinha, por isso que eram poucas empresas, porque tinha que ter um capital muito grande para trabalhar nas três áreas. Aqui essa foto da fábrica em 1954, no bairro de Tatuapé, em São Paulo. Aqui já a fábrica em 1970, na cidade satélite de São Paulo, de Diadema. Para vocês terem uma ideia, essa fábrica aqui tinha a segunda maior ferramentaria do Brasil, só perdia para a ferramentaria da indústria automobilística. Essa fábrica foi comprada pela Trane em 1972. Em 1972, a Trane entrou no Brasil com o nome Codex Trane, porque o nome Codex no Brasil era mais famoso que o nome Trane, que era da empresa internacional. Quando os sócios venderam a fábrica aqui para a Trane, eles tiveram que assinar um contrato que durante 5 anos eles não poderiam abrir uma outra empresa concorrente fabricante de equipamentos de ar-condicionado. Durante 2 anos, seu Tosi ainda foi diretor da Trane no Brasil. Quando foi final de 1974, ele saiu da Trane. Em 1975, ele montou a Tropical. A Tropical foi a primeira empresa de difusão de ar. A Tropical original, não a Tropical Rio. Foi a primeira empresa de difusão de ar no Brasil. Então, hoje, as indústrias Tosi são divididas em outras empresas, por isso indústrias no plural. A Tropical é a divisão responsável por toda a parte de difusão de ar. Então nós temos difusores de todos os tamanhos, quadrado, redondos, jet nose, fluxo laminar para centros cirúrgicos, troffers, sistema underfloor, caixas de volume de ar variável, grelhas, dampers, atenuadores de ruído. E 2 anos atrás nós lançamos um outro produto, função de uma demanda de um projeto estrangeiro, de um data center, que estava em construção no Brasil. Esse data center não ia ter refrigeração mecânica, ele ia trabalhar 100% com ar externo, com resfriamento adiabático. Resultado é que você tem que mover uma quantidade absurda de ar de externo e expurgar esse ar que sai quente depois da passagem pelos servidores. O projeto vinha com uma especificação americana de venezianos para fazer a captação desse ar em grande volume. Essas venezianas tinham que permitir trabalhar com velocidades altas para diminuir a área de venezianas de tomada de ar, e ao mesmo tempo tinham que garantir que no caso de uma tempestade, numa chuva de vento, não passasse água para o outro lado. Teria um limite máximo de água que poderia passar para o outro lado pelo lado interno. E não existia nada semelhante no Brasil. A Tosi resolveu bancar o desenvolvimento desse projeto, dessas venezianas com esse formato aqui, com essas ranhuras. E resultado disso, vocês veem isso instalado nesses 2 data centers. Tudo isso daqui é tomada de ar externo. Só que para conseguir aprovar isso junto com o cliente, nós tínhamos que provar que atendia a norma que ele se referenciava no projeto, a norma americana ANCA, de performance no caso de tempestades de chuva de vento. Para isso nós tivemos que desenvolver um laboratório de testes conforme a norma especificava e mostrar para o cliente o desempenho, que é o que vocês vão ver agora. Esses 4 ventiladores são responsáveis por produzir ventos da ordem de 18 metros por segundo, 65 km por hora, depois que eles afunilam aqui para acelerar a velocidade. Aqui nós temos esses chuveiros para simular chuva. Toda a água que é jogada aqui contra a veneziana, ela escorre aqui para a espingadeira e vai para a piscina. E depois um determinado diferencial de tempo, a gente vê quanto subiu o nível da piscina, qual foi o volume de água que subiu.
E do outro lado nós temos uma bandeja para ver o quanto passou de água para o outro lado. A norma falava que não podia passar mais do que 1%, passou 0,5%, nós fomos aprovados e daí vocês já viram o resultado no slide anterior. Então essa é uma das características das indústrias TOSS, é uma empresa nacional, familiar, pronta para desenvolver projetos especiais conforme a necessidade dos clientes. Uma outra divisão das indústrias TOSS é a divisão Jellyfish. A divisão Jellyfish nasceu mais ou menos no ano de 2000. Por quê? Quando venceu o contrato com a Trane em 1977, a Tropical passou a voltar a fabricar equipamentos, seu TOSS voltou a fabricar equipamentos com o nome de Tropical Equipamentos. Num determinado período de tempo, voltou a conquistar 40% no mercado de equipamentos de ar-condicionado. Como resultado, em 1996, a Carrier, que tinha perdido a concorrência para a Trane em 1972, foi lá e comprou a Tropical Equipamentos. Seu TOSS não vendeu a Tropical de fusão de ar, vendeu só a Tropical de equipamentos, produzindo self, fan coils, etc. Só que a Carrier dessa vez pediu 10 anos de contrato sem que ele montasse outra empresa para fabricar equipamentos de ar-condicionado. Então isso foi em 1996. 2000 ele lançou, já continuou com a Tropical de função de ar. 2000 foi lançada a Jellyfish, porque era equipamentos para produção de água quente, não entrava no contrato com a Carrier, ele podia produzir. E ao mesmo tempo é um equipamento de refrigeração, ele já estava se preparando com mão de obra no mercado para voltar a fabricar equipamentos. Então, a divisão Jellyfish é a nossa divisão de água quente. Produzimos desde o ano 2000 bombas de calor para aquecimento de piscina e também bombas de calor para produção de água quente sanitária, para banhos, para chuveiros, torneiras, etc. E essa é uma grande deficiência no Brasil. O Brasil está se acostumado com o uso de bombas de calor para piscina, mas ainda não viu as grandes vantagens que se tem de se produzir água quente sanitária com bombas de calor. Nós temos uma eficiência muito maior na produção de água quente usando bombas de calor do que os sistemas convencionais de aquecimento de água. Isso por quê? Porque numa bomba de calor, você está roubando o calor do meio ambiente, o calor que você rejeita é a soma do calor que você roubou do meio ambiente mais a potência fornecida para o compressor. É o que acontece dentro do ciclo frigorífico. Dependendo da condição operacional, para cada quilowatt de energia elétrica eu tenho 4, 5, 6 quilowatts de energia térmica de aquecimento. Ou seja, é lógico que isso traga um custo para a produção de água quente muito menor do que o custo de um aquecimento a gás, diesel, elétrico ou qualquer outra coisa. Não é à toa que na Europa isso está virando lei. Ainda mais agora por conta da dependência do gás russo, com invasão da Rússia e tudo isso, já existem países que estão lançando leis proibindo o uso de combustíveis fósseis para aquecimento e tornando obrigatório o uso de bombas de calor. Só que nós estendemos agora, há cerca de 2 anos, a nossa linha de produtos e lançamos uma bomba de calor que a gente chama de bomba de calor evaporação a água. Por que evaporação a água? Porque aqui, ó, na bomba de calor tradicional, essa serpentina é o evaporador do ciclo frigorífico. É o ar que está promovendo a evaporação do fluido refrigerante, por isso evaporação a ar. Se eu substituo essa serpentina por um trocador de calor fluido refrigerante água, eu passo a ter uma bomba de calor evaporação a água. Qual é o objetivo deste equipamento? Produzir simultaneamente água gelada e água quente. Ora, o sistema de ar-condicionado, eu brinco que ele é um grande jogador de energia fora. Por quê? Porque o ar-condicionado ele absorve o calor dos ambientes e rejeita esse calor para o ambiente externo. Calor é energia. Se eu estou absorvendo calor aqui e jogando calor para fora, eu estou pegando energia daqui para jogar energia para fora. Só que é o que a gente tem que fazer para dar conforto térmico se a gente está com excesso de energia na forma de calor dentro dos ambientes internos. É isso que a gente tem que fazer. Então não basta a gente buscar equipamentos de ar-condicionado cada vez mais eficientes. É importante ver se tem como se aproveitar esse calor que é rejeitado para fora. E quando você tem processos que demandam aquecimento, algum tipo de aquecimento, e principalmente onde a gente vai se deparar é aquecimento de água, você tem como fazer isso. É o caso aqui deste hotel. Olha, eu tenho todo um sistema de ar-condicionado de água gelada, absorvendo o calor de todos os ambientes do hotel. Estou jogando esse calor fora através de um chiller, condensação a ar,
e ao mesmo tempo eu estou queimando energia na forma de gás para fazer o aquecimento de água. Isso não faz o menor sentido. Esse produto veio para resolver esse problema. Então, o que normalmente eu tenho aqui nesse hotel? Eu tenho os fan coils do hotel, tenho uma central de água gelada, produzindo água gelada aqui para alimentar esses fan coils. Operação tradicional, 7 para 12, 7 para 12,5. Tem um reservatório de água quente para fornecer água quente aqui para os chuveiros, torneiras, lavanderia, cozinha, tudo isso. Ora, esse reservatório é mantido quente, à medida que eu consumo essa água quente e reponho com a água da rua fria, o que acontece com a temperatura do reservatório? Vai cair. Como é que eu resolvo isso? Coloca-se uma bateria de aquecedores fazendo a circulação dessa água para manutenção da temperatura. Ora, o que a gente propõe? Se eu coloco aqui uma bomba de calor água-água, então aqui eu tenho todo o ciclo frigorífico, compressor, condensador, um trocador à placa, dispositivo de expansão, uma válvula de expansão eletrônica, evaporador, aqui é o evaporador, aqui é o condensador, um outro trocador à placa. Ora, quem rejeita calor no ciclo frigorífico? É o condensador. O condensador eu ligo no reservatório de água quente com uma bomba, exatamente como eu faço com o sistema de aquecimento a gás. Quem absorve calor no ciclo frigorífico? É o evaporador. Na bomba de calor a ar, o evaporador é a serpentina, está pegando o calor do ar. Aqui eu vou roubar calor da água gelada. Ora, tudo que eu tenho que fazer nesse sistema é, eu faço uma picagem na minha linha de retorno de água dos fan coils a 12 graus para o seu chiller. Uma parcela dessa água eu vou passar pelo evaporador do equipamento e devolver na própria linha de retorno. Por que uma parcela? Porque a nossa demanda de água quente é muito pequena em relação à nossa demanda de ar-condicionado. É da ordem de 10% a 20%. A gente tem muito mais demanda de calor para rejeitar do que de calor para colocar no sistema para que esquenta a água. Isso quer dizer que eu vou ter uma parcela, considerando 20%, pequena aqui que eu estou passando, devolvendo. Se eu baixar essa água aqui de 12 para 7, 20% dessa vazão e 80% eu passar direto, o que vai acontecer? A temperatura de 12 vai cair para 11 para o chiller. Qual é o resultado disso? O chiller vai diminuir de capacidade e diminuir o seu consumo de energia. Ou seja, eu estou fazendo recuperação de calor sem ter trocado a instalação. Eu simplesmente adicionei um equipamento adicional, colocando essa bomba de calor e hidraulicamente insere com o chiller. E daí eu passo a ter recuperação de calor de uma forma muito mais simples e muito mais eficiente do que um chiller com recuperação de calor. Agora, indo para outra divisão das indústrias TOSE. Nós temos aqui toda a linha de equipamentos de expansão indireta e direta, fan coils, chillers. Chillers não é o nosso mercado-chave, nós fazemos chillers mais para atender questões especiais. Esse é um chiller, por exemplo, fornecido para a Santa Casa de São Paulo. Eles tinham demanda de um chiller de 60 TR, o único espaço disponível que eles tinham para instalar esse chiller era embaixo deste pergolado, e eles tinham que construir uma plataforma metálica. Só que para chegar com um chiller na posição, ele tinha que passar entre esta viga aqui e essa viga aqui. Resultado, o chiller normal tem 2,10 metros de altura, aqui tem 1,70 m, não ia passar chiller normal, e eles não queriam de jeito nenhum utilizar chillers modulares, porque eles tinham uma experiência ruim com chiller modular. Resultado, a gente desenvolveu um chiller mais baixo e mais comprido, pôs todos os compressores de um lado e a serpentina chegando até o chão, e conseguimos resolver o problema aí da Santa Casa. Então essa é uma característica das indústrias TOSE. Projetos especiais é o que a gente gosta de desenvolver. Temos aqui a linha de rooftop, selfies, condensação a ar, condensação às águas, splits de grande porte, né? Não splits high wall, piso teto, etc. Temos toda uma linha de equipamentos de precisão, os equipamentos de alto fator de calor sensível, chamados equipamentos de precisão para data centers, tanto de água gelada como de expansão direta. Dentro dessa linha de alto fator de calor sensível, nós temos rooftops, temos splits, lideramos o mercado de equipamentos wall-mounted para eletrocentros, também fabricamos equipamentos chamados equipamentos in row, equipamentos para se colocar em data centers que não tem piso elevado, entre os racks de servidores, ele capta o ar atrás e cria um fluxo de uma cortina de ar frio na frente dos servidores.
É esse equipamento aqui, o Hack Plug, o mercado conhece como equipamento Simroll. Fabricamos todos os tipos de unidades especiais de tratamento de ar, as UTAs. São unidades que é todo um projeto customizado. Aí o projetista estabelece aquilo que ele quer para o equipamento, em termos de níveis de fresdagem, estanqueidade, temperaturas operacionais, se vai ter resistência, se vai ter umidificação, se vai ter recuperação de energia na forma de uma roda entálpica ou de um cubo entálpico. Aquilo que o projetista fez especificar no projeto, nós vamos atender com esse tipo de equipamento. É um equipamento de alta estanqueidade, isolamento térmico mais grosso, e é testado com 1.500 pascal de pressão para atender a norma de estanqueidade, a DW143, que ela é feita para adulto, mas que ela se replica para o equipamento de ar-condicionado que está atendendo aquela linha, ele tem que ter o mesmo nível de estanqueidade. Dentro ainda da linha hospitalar, nós temos o Fancolete hospitalar, de 1, 2 e 3 TRs, na verdade seria 680, 2020 e 2.700 e poucos metros cúbicos hora de vazão. Esse equipamento pode ser tanto de expansão indireta de água gelada, a gente chama de Fancolete hospitalar, mas também seria um espírito hospitalar, ele pode ser de expansão direta também, a gente fornece a unidade condensadora. Durante a pandemia nós passamos a fabricar essa caixa de ventilação com filtragem EPA, o filtro H35, tá? Cuja função deste equipamento, ele tanto pode recircular o ar do ambiente para reduzir a carga de material particulado e a carga viral, como ele pode ser utilizado, vocês veem aqui que tem um colarinho, ele pode ser utilizado fechando-se essa saída, tornando a saída toda aqui por esse bocal redondo, você faz um furo na janela do quarto hospitalar e expurga esse ar, criando uma pressão negativa e atendendo a norma hospitalar, a 7256, de ter uma pressão negativa do quarto de doenças infecciosas por aerossóis em relação ao resto dos ambientes. O ventilador eletrônico, você pode ter um sensor de pressão diferencial para manter a pressão diferencial constante no 5 pascal estipulado em norma. Então, esse equipamento foi desenvolvido para isso. A TOSE fabrica suas próprias serpentinas. Quando o seu TOSE vendeu a fábrica para a Carrier, como a Carrier pediu os 10 anos de contrato, ele negociou com a Carrier o fornecimento das serpentinas até eles montarem a fábrica em Canoas. Então, com o dinheiro da venda, ele foi para a Itália e trouxe aquilo que existia de mais moderno em termos de prensa de aletas para a fabricação de serpentinas. Então, as serpentinas dos nossos equipamentos são de nossa fabricação, mas nós também atendemos mercado de reposição de serpentina até para equipamentos de outras marcas. Vira e mexe, a gente está fazendo serpentina para um navio, está fazendo serpentina para Fancoide alvenaria e serpentina para chiller da Carrier, né? A gente está fazendo. Por quê? Se vocês estiverem dependendo, muitos dos daqui trabalham com manutenção. Se você for depender de comprar uma serpentina da Carrier para um chiller da Carrier, eles vão te dar uma canseira de 1 mês para dar o orçamento e de 3 meses para fornecer uma serpentina. E você não pode ficar 120 dias com um chiller parado, com um cliente te cobrando. Vem para a gente que a gente resolve esse problema mais rápido para vocês. Desde 2009, a TOSE representa no Brasil com exclusividade a empresa americana Multistack. A Multistack é líder mundial na fabricação de chillers modulares, como esse aqui, para permitir retrofit em lugares de difícil acesso, que o chiller velho vai ter que ser picotado e você não entra com um chiller novo. Esse chiller, esse módulo, ele passa numa porta, ele entra num elevador e a partir de módulos você constrói um chiller de maior capacidade a partir de módulos de menor capacidade. E ela é também uma das precursoras na utilização deste compressor, que é um compressor centrífugo com mancal magnética, um compressor de altíssima eficiência energética, principalmente porque ele trouxe a eficiência energética do compressor centrífugo, que é o compressor mais eficiente, para a faixa de aplicação dos chillers com compressor scroll ou parafuso, a partir de 80 TRs. Então eu trago a eficiência da centrífuga para essa faixa, que normalmente os centrífugos partiam ali na faixa de 300 TRs. E outra coisa, ele trouxe a eficiência do compressor centrífugo para condensação a ar. Vê aqui que a gente pode fabricar
chiller a ar com compressor centrífugo. Então traz uma eficiência muito grande para condensação a ar, que antes não tinha com os chillers com compressor scroll, parafuso e mais antigamente o alternativo. E agora propriamente o tema da nossa palestra, que é o benefício do uso de equipamentos DOAS. O que são DOAS? DOAS é a abreviação para Dedicated Outside Air System. É um sistema dedicado de tratamento de ar externo. E qual é a importância da gente ter um sistema dedicado para o tratamento de ar externo? Eu aprendi isso muito com o nosso querido Francisco Dantas, que é nosso próximo palestrante. O que acontece? Vamos pensar como o ar-condicionado foi criado pelo Inga Skarher lá no início dos anos 1900. Definição do Will Skarher para ar-condicionado: the control of the humidity of the air by the heater, increasing or decreasing its moisture content. Vamos traduzir isso daqui direto. O controle da umidade do ar, tanto aumentando ou reduzindo seu conteúdo de umidade, somado ao controle da umidade está o controle da temperatura, aquecendo ou refrigerando o ar, a purificação do ar, lavagem ou filtragem e o controle e movimentação do ar e ventilação. Ou seja, se a gente for voltar lá atrás na criação do ar-condicionado, o ar-condicionado foi criado para controlar a umidade. A temperatura veio depois. Hoje nós invertemos o processo, nós estamos controlando temperatura e na maior parte das vezes não estamos controlando umidade. Só que essas são as funções do ar-condicionado. Manter e controlar quais variáveis? Temperatura e bulbo seco, aquecimento e refrigeração, umidade absoluta, umidificação e desumidificação, renovação de ar, movimentar o ar. O que se espera de um sistema de ar-condicionado? Um bom controle de temperatura e bulbo seco, de umidade relativa, boa qualidade do ar, confiabilidade, mínimo de manutenção e eficiência energética. E também que ele tenha custo acessível. Só que vamos falar agora então um pouco de umidade. A questão da umidade às vezes é muito controversa, tem muita gente que não entende bem como é que a umidade funciona. A gente fala umidade relativa, umidade absoluta, temperatura de bulbo úmido, ponto de orvalho. Vamos entender um pouquinho disso daqui. O que é a umidade absoluta? É a quantidade de água na forma de vapor contida no ar atmosférico em relação à sua massa ou volume. Ela pode ser expressa em várias unidades, a mais comum é gramas por quilo, ou seja, gramas de vapor de água por quilo de ar seco. Então, a quantidade de água que o ar consegue conter na forma de vapor, que a gente não enxerga, aqui tem água, tem vapor no ar. Ela depende da sua temperatura. E aí é que vem a questão do que é a umidade relativa. Por que a umidade é relativa? Porque a quantidade de água varia com a temperatura, por isso que a umidade é relativa. Então, vamos ver a definição de umidade relativa. É a capacidade do ar reter água na forma de vapor em função da sua pressão e temperatura. Quanto mais alta a temperatura, maior a capacidade de reter vapor de água. Então, como exemplo, se eu estou a nível do mar aqui no Rio de Janeiro com temperatura de 22 graus e eu tiver com o ar com 16, a máximo que eu consigo ter no ar é 16,74 gramas de vapor. Se eu medir e esse ar tiver com 8,37 gramas de vapor, eu vou dividir os 8,37 pelo máximo que ele conseguiria reter nessa temperatura de 22 graus, 8,37 por 16,74, eu tenho uma umidade relativa de 50%. O que acontece se eu pego esse ar e eu aqueço? Eu estou diminuindo a umidade? Vamos lá. Não. Eu estou diminuindo a umidade relativa, mas não a umidade absoluta. Por quê? Porque aumentando a temperatura, o ar consegue reter mais vapor de água, mas a minha umidade absoluta continua a mesma. Se eu esfrio esse ar, é a mesma coisa. Até chegar no ponto de orvalho, eu só estou aumentando a umidade relativa porque eu diminuí a capacidade de retenção de vapor do ar. E aí é que vem a questão do que é o ponto de orvalho. O que é o ponto de orvalho? O ponto de orvalho é a temperatura na qual o ar está 100% saturado. Tudo que ele podia conter de vapor de água está lá. Você não consegue pôr mais 1 grama de vapor de água. Na temperatura de ponto de orvalho, é a temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido são iguais e a umidade relativa é 100%. Isso é o ponto de orvalho. Então,
Aqui eu passo um agradecimento, parte dos próximos slides são fazendo uma apresentação que foi feita por professor Oswaldo Bueno, de São Paulo, do Cursos Máquina, que ele latino-americano de eficiência energética em 2010. Normalmente o pessoal põe a bibliografia no final, eu fiz questão de colocar antes para agradecer o professor Oswaldo Bueno com relação aos próximos slides. Qual que é o nosso sistema tradicional de ar-condicionado? Nós temos aqui o ambiente, temos uma tomada de ar externo, eu pego o ar de retorno do ambiente, misturo com o ar externo de renovação, e este ar de mistura é que vai passar no equipamento de ar-condicionado. Vai passar aqui primeiro pela serpentina, depois na viagem, primeiro pelo filtro, depois pela serpentina, pelo ventilador, e vai voltar aqui para o ambiente. E eu vou ter um termostato que vai controlar o quê? Vai controlar a temperatura. Ele vai modular a capacidade daqui desse equipamento, dessa serpentina, ou ligar e desligar, em função dessa temperatura. Qual que é o problema desse sistema? Esse sistema opera muito bem quando ele está operando em 100% de carga, em carga plena. O que acontece quando eu estou com esse sistema operando em carga parcial? É o que nós vamos ver agora. Então, a premissa do estudo aqui do professor Oswaldo Bueno. Eu tinha uma vazão de ar aqui de 3.600, vazão de ar externo de renovação de 800, temperatura de ambiente desejada 24, o ar externo estaria com 35, com 24% de temperatura de bulbo úmido. Com 100% de carga, de capacidade, minha carga térmica aqui é de 21,8 kW. Para atender essa carga térmica com essa vazão de ar, eu precisaria do quê? Insuflar o ar a 14 graus. Insuflando o ar a 14 graus, eu vou ter uma umidade relativa no ambiente de 54%. Estou dentro daquilo que é a recomendação de 40% a 60%, que é a faixa de menor índice de transmissão com questões de vírus e bactérias, é manter a umidade entre 40% e 60%. O que acontece quando essa carga cai de 21,8 para 17,9? Cai para 75% da carga. Ora, para manter essa temperatura de 24 com uma carga de 75%, eu não preciso mais insuflar o ar a 14 graus. Eu insuflando ar a 17, eu consigo manter essa temperatura de 24. Só que o que vai acontecer com a umidade relativa? Se eu insuflo numa temperatura mais alta, eu desumidifico menos o ar que eu estou insuflando. Resultado, a umidade do ambiente aqui já subiu para 62%. Vamos derrubar mais a carga, vamos passar agora para 50%, 13,7%. Para atender a carga de 50%, eu vou insuflar agora 19%. Insuflando a 19%, a umidade já vai para 72%. Se for 25% da carga, eu vou insuflar 22% e a umidade vai para 82%. Ou seja, isso mostra que um sistema tradicional não consegue manter. Ele pode manter a temperatura dentro da temperatura desejada, mas ele não mantém a umidade dentro da umidade desejada no ambiente. O que normalmente se faz? O pessoal vai controlar a umidade, tem que pôr resistência para simular carga para controlar a umidade. Ora, vou até desprezar aqui os 75% porque está próximo de 60%. Vamos pensar aqui só na faixa aqui dos 50 a 25. Quanto de carga de resistência elétrica eu tenho que colocar para não deixar passar de 60% a umidade? Nessa condição de vazão de temperaturas, aqui eu vou ter um consumo aqui de resistência de 2,9 kW, aqui de 5,9 kW. Olha o que acontece com o COP do meu sistema que estava partindo, um sistema comum de expansão direta, vamos dizer, estava partindo de 2,8 kW por quilowatt de COP. Quando eu vou acrescentar essa carga de resistência, eu passo a ter um COP aqui de 1,65 a 1,03. Estou consumindo energia para burro, tá certo? Para controlar a umidade. Agora, qual que é a proposta do DOAS, Dedicated Outside Air System? Ora, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter o meu equipamento recirculando o ar do ambiente, mas o meu ar externo de renovação, eu vou tratar ele, eu vou desumidificar ele antes de mandar para o ambiente. Ora, quando eu desumidifico o meu ar externo de renovação com equipamento dedicado para fazer esse serviço, o que vai acontecer?
Vamos supor aqui premissas do estudo, agora eu estou insuflando o ar a 12 graus, o ar externo a 12. A gente depois vai falar que pode trabalhar melhor, Chico Dantas é especialista nisso. Mas vamos trabalhar aqui insuflando o ar a 12. O que acontece? Se eu baixar o ar externo aqui de 35, 24, baixar para 12 graus, eu vou estar tirando 6,48 kW de calor sensível e 4,72 kW. Ou seja, daquela carga de 21 kW que eu tinha, eu estou tirando do ar externo 11,19 kW. Além de tirar esses 11,19 kW, eu estou aliviando aqui uma parte da próprio condicionamento interno. Porque, ó, se eu baixar aqui de 24,17, que é a condição interna, para 12 para 11, eu ainda estou tirando do ambiente interno, da carga do ambiente termo, eu estou reduzindo ainda em 4 kW a carga térmica do equipamento de recirculação. Resultado disso daqui, com o equipamento DOAS, com um equipamento dedicado ao tratamento do ar externo, eu, a 100% aqui, eu estou com esse consumo, a 75 vou estar com umidade a 52, a 50, 55, a 25 com 59% de umidade, e eu diminuí aqui, eu estou consumindo muito menos energia do que usando um sistema com reaquecimento dentro do ar de recirculação. Então vamos comparar agora os sistemas. Sistema tradicional sem reaquecimento. Eu baixo o meu consumo, mas eu não mantenho umidade. Sistema com reaquecimento. Eu mantenho a umidade, mas disparo o meu consumo de energia elétrica. Sistema com DOAS, eu consigo controlar a umidade gastando muito menos energia. Por isso que ele é um sistema. Este é o benefício do uso do DOAS, que é o tema da apresentação. Mas a gente pode melhorar isso? Pode melhorar. Então agora vamos falar de um outro tema dentro desse uso do DOAS, que é o tema do ciclo Runaround Coil. O que é o ciclo Runaround? Runaround é como se fosse um looping, é como você ficar transmitindo aqui de um lado para outro. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma empresa americana que fabrica essas duas serpentinas interligadas com os tubos aqui entre elas, com heat pipe, e você vai pegar um fan coil normal e vai vestir essa serpentina existente com essas duas serpentinas. Qual é a função de você fazer isso? É aqui, ó. Estou colocando a serpentina normal, estou colocando essas duas serpentinas interligadas. Ora, essa primeira serpentina que está pegando um ar mais quente vai pegar e vai fazer esse processo dentro da carta psicométrica de resfriamento. A serpentina existente vai fazer essa parte da curva psicométrica. Resfriamento, chega no ponto de orvalho, começa a desumidificação. E essa última serpentina, ela vai fazer um processo de aquecimento, porque esse calor que foi absorvido pela primeira serpentina, ele passa a ser rejeitado pela terceira serpentina. E você faz um processo de reaquecimento gratuito. Você não gastou energia elétrica para fazer esse reaquecimento. Foi o próprio calor absorvido pela primeira serpentina que vai ser rejeitado na terceira serpentina e promover esse processo de reaquecimento. Existe viabilidade técnica para fazer esse equipamento no Brasil? Não. Vai ter muito pouco uso, demanda, um equipamento caro, não vamos fabricar isso. Temos como fazer diferente? Temos como fazer diferente. Então aqui tem um exemplo de uma aplicação desse princípio, mas sem um sistema com duas serpentinas em heat pipe, usando serpentinas tradicionais de água gelada. Essa é uma simulação interessante que nós estamos no Rio de Janeiro, isso daqui está operando aqui no Rio de Janeiro, numa loja Riachuelo, lá de Ipanema. O que acontece? Rio de Janeiro, estou entrando aqui com ar a 38 com 25,6 de bulbo úmido. Quando eu ponho duas serpentinas de água gelada aqui, eu estou pondo duas serpentinas de 6 rolls com espaçamento para eu fazer manutenção. Eu vou ter um rendimento numa serpentina de 12 filas. Só que como eu não posso pôr uma serpentina de 12 filas porque depois ninguém limpa, eu coloco duas de 6 com afastamento entre elas para poder fazer a higienização. Mas uma serpentina de 12 filas me dá um rendimento absurdo em termos de resfriamento e desumidificação. Resultado, eu também posso diminuir com uma serpentina de 12 filas, eu posso diminuir a minha vazão de água, que ainda estou trocando mais calor do que com uma serpentina só de 6 filas.
Se eu faço esse cálculo do ΔT com uma serpentina de 12 filas, sempre sendo 2 de 6 para poder fazer a higienização, o que eu consigo fazer? Eu vou entrar com água 7 aqui, que seria o padrão do mercado, entrar com água 7 aqui nessa serpentina do meio. Essa água, ela já vai para 12,5 para ir para a primeira serpentina. 12,5 com ar entrando a 38 vai ter mais troca térmica do que na segunda, que ela está entrando a 7, mas o ar já está mais frio. Resultado disso, essa água aqui, essa temperatura do ar externo a 38 é capaz de esquentar essa água a 20,4, ou seja, uma serpentina 12 filas dividida em 2 de 6, eu vou estar com um ΔT de água aqui de 13 graus, eu entrei com 7, estou saindo com 20. O que é isso? Por que eu quero fazer isso? Porque o ar agora, com uma serpentina de 12 filas e água 7, eu consigo um approach de 4 graus. O que é o approach? É a diferença entre a temperatura da água gelada e a temperatura de saída do ar. O meu ar está saindo aqui da segunda serpentina a 11 graus. Ora, eu estou com o ar agora a 11 graus e eu estou com uma água a 20,4. A água está muito mais quente que o ar. Se eu pego esta água agora e jogo para uma terceira serpentina, essa serpentina vai fazer a função do ciclo Runaround Coil, que é a função de reaquecimento gratuito, porque a água está mais quente que o ar. Resultado, esse ar agora aqui, que estava a 11, ele vai subir para 18, e a água que estava a 20,4, ela vai retornar para o chiller não a 20,4, vai retornar para o chiller a 17,9. Ou seja, eu fiz aquele processo de desumidificação, que é, primeiro você retira a umidade absoluta através da condensação do vapor de água e depois você reaquece para combater a umidade relativa. Aqui eu vou ter um ar aqui neutro para mandar para o ambiente. O ventilador vai aquecer ainda mais 1 grau, mais ou menos, a temperatura. Eu vou ter aqui um ar, depois de passado pelo ventilador, que eu consigo jogar o meu ar externo a 20 graus com 53% de umidade relativa. Um ar totalmente neutro para o ambiente. Comparativo. Se eu trabalhar com as mesmas vazões de água que eu considerei aqui, mesmas temperaturas e mesmas vazões de água, vou comparar, ter uma serpentina só e tem 3 serpentinas. Com a vazão de água que eu estipulei, que foi de propósito, eu baixei a vazão de água para aumentar o ΔT e fazer o reaquecimento. Se eu trabalhar com essa vazão de água aqui de 6 metros cúbicos com uma serpentina de 6, eu ia baixar o ar de 38 para 14. Minha umidade absoluta ia estar em 9,63, mais praticamente 100%, 93,8% de umidade relativa. Quando eu uso 3 serpentinas, eu consigo baixar a minha umidade absoluta de 9,63 aqui para 8,03. Então eu tirei mais a umidade absoluta depois de passar por 2 serpentinas de água gelada. E a terceira serpentina vai aproveitar esse calor adicional para fazer o reaquecimento. E vou reaquecer esse ar, então, para os 18 graus. Resultado, quando eu comparo aqui as primeiras 2 serpentinas, aqui eu tive uma capacidade de resfriamento e desumidificação de 76 kW. Aqui eu tive uma capacidade de resfriamento e de desumidificação de 93 kW. Só que essa diferença, ela gera um aquecimento para mim de 17 kW gratuito. Em vez de eu colocar 17 kW de resistência elétrica para fazer um reaquecimento, eu estou fazendo o reaquecimento com a água que eu já esquentei. De tal forma que quando eu subtraio isso aqui, eu tenho a mesma carga indo para o chiller. O chiller vai receber a mesma carga de 76 kW. Quando eu dobro aqui os 17 e 23, eu tive uma economia proporcionada nesse sistema de 34,46 kW. Isso dá 31%. E aqui eu faço simulação desta loja aqui no Rio de Janeiro também, com menos ocupação e no inverno em cargas parciais. Então aqui, ó, aqui em vermelho seria em pico de verão, inverno aqui seria em meia estação, primavera, outono, com taxa de ocupação média na loja. Aqui uma loja quase que vazia no inverno, porque o inverno do Rio aqui é 19 graus, né? Aí vocês já estão com casaco de pele aqui no Rio de Janeiro, tá certo? Vocês veem que quando cai a temperatura, eu só não consigo reaquecer tanto. Então aqui, ó, eu reaqueci para 18, aqui 18,7, aqui eu ainda estou reaquecendo de 11 para 15,5. Mas eu consigo manter
a minha umidade absoluta aqui na faixa de 8,04, 0,5, 8,10 gramas por quilo. Ou seja, eu consegui aquele que era o objetivo de baixar a umidade absoluta para manter o ponto de orvalho constante, e com aí os equipamentos que estão fazendo o tratamento do ar do ambiente podem estar operando em qualquer condição que a umidade relativa dos ambientes vai estar controlada através desse uso. É isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado pela presença de todos.